Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso culto de ensino, onde hoje nós vamos falar de um outro livro, que na verdade é uma continuação do que nós estávamos estudando na semana passada, que é o Comunidade Centrada no Evangelho. É um material muito bom, extremamente importante para a gente entender a natureza da igreja, da vida em comunidade, a vida em comunhão de um modo geral. E para a gente começar aqui a nossa aula, o nosso ensino de hoje, eu quero ler um texto na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o verso 11, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Eu li aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 11, a minha versão é a versão Almeida 21. Bom, vamos lá, para a gente falar de uma igreja, uma comunidade local centralizada no Evangelho, primeiro a gente precisa entender o que é o Evangelho. Haja vista que a gente tem muita ignorância a respeito do assunto, do que vem a ser o Evangelho, e a centralidade do Evangelho, ou o Evangelho no centro, é uma coisa que a gente escuta em muitos lugares, mas muitas vezes a gente não sabe nem o que é isso, nem sabe como chegar lá. Mas eu quero que, pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, a gente tenha essa noção e que essa noção se torne um conhecimento prático para as nossas vidas, para que a gente possa entender de fato o que é estar centrado no Evangelho. A gente sabe dos desafios da vida em comunhão, dos desafios da vida de uma comunidade, do dia a dia, afinal de contas nós somos diferentes uns dos outros, no temperamento, no jeito, na maneira de enxergar o mundo, mas nós somos um na pessoa bendita de Jesus Cristo. Seu amor, a sua graça, a sua redenção nos alcançou e nos colocou no corpo, e o corpo ele tem diferentes funções, eles têm diferentes membros, diferentes funções, mas faz parte do mesmo corpo, e é isso que a gente quer discorrer. Então, para a gente tratar aqui de uma visão geral do Evangelho, primeiro a gente precisa saber o que é o Evangelho, né? A gente tem muitas apresentações populares aí a respeito do Evangelho, que infelizmente, pelo comportamento de alguns e de algumas denominações, isso acaba sofrendo um desgaste muito grande, e é muito difícil você defender a posição evangélica, por dizer assim, porque o evangelho ele é reduzido a determinadas situações, a prosperidade, a cultos de milagres e libertação, ou então simplesmente porque eu sou evangélico, porque eu preciso ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor, então eu uso o evangelho para que isso aconteça. Na verdade não é assim, né? Isso é uma apresentação pobre, uma apresentação que reduz o evangelho àquilo que na verdade ele não é. E para a gente entender o Evangelho, a gente precisa entendê-lo como a grande história a qual Deus, desde os tempos eternos, decidiu manifestar a sua salvação, a sua graça para pecadores, através do Evangelho, a boa notícia que vem através de Jesus Cristo, a sua morte, a sua cruz, como ele salva pecadores. Então é muito importante nós termos esta visão. E para a gente falar a respeito da grande história, a gente pode fazer a divisão que a teologia faz de 4 pontos de uma maneira didática para a gente poder entender melhor, que é criação, quando Deus cria todas as coisas, a queda, quando o homem desobedece a Deus, e nós em Adão como representante da raça, nós caímos junto com ele, então do mesmo modo nós somos culpados pelo pecado de Adão. Então criação, queda, redenção, que é quando Cristo vem na cruz do Calvário e paga o preço, o resgate que Deus exige pela sua santa lei, e a consumação de todas as coisas, onde a igreja, aqueles que esperam em Cristo, aguardam a restauração de tudo, onde não haverá mais dor, morte, choro nem dor. Este é o nosso consolo e a nossa esperança. Então, por consequência, todos os seres humanos são pecadores por natureza. A gente tem uma visão muito boa do homem, né? Uma visão muito romantizada, uma visão de que o homem ele é produto do meio, que o homem é um bom selvagem, que o homem está assim porque
é apenas uma escolha dele ser assim, porque nós poderíamos, afinal de contas, viver em um mundo melhor. Então nós somos pecadores por natureza e por escolha. Então a nossa natureza nos inclina para que sejamos contra Deus, né? Então o pecado traz consequências drásticas à vida da humanidade. Primeiro, ela escraviza. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus está falando que as pessoas precisam ser libertas pelo Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E a segunda coisa que o pecado nos leva como uma consequência drástica é o que? É a condenação. Nós não somos apenas escravizados pelo pecado, somos culpados por causa dele, né? Então o Evangelho, ele não é apenas uma opção entre muitas religiões. O Evangelho é a apresentação do único caminho que Deus tem para que o homem se achegue até ele. O único caminho é Cristo Jesus, o verdadeiro mediador, Deus e homem ao mesmo tempo. Cristo precisava ser humano porque ele tinha que assumir a nossa natureza, e para subjugar o pecado e redimir do pecado, pagar o resgate do pecado, ele precisava ser divino como ele de fato é. E a sua pessoa é uma pessoa muito gloriosa, a qual aqueles que têm a Cristo o têm como o tesouro mais precioso. Então é isso, só para repetir em linhas gerais, muito simples e claras, para que você possa entender. O Evangelho ele é a grande história a qual Deus criou o mundo, não porque ele estava sem fazer nada e queria se livrar do tédio ou do ócio, mas é porque ele queria partilhar da sua glória e dar felicidade às suas criaturas, partilhar amor e tudo mais. Então a gente tem criação, queda, redenção e consumação, e é nessa grande história que nós precisamos entrar. Por que nós precisamos entrar nessa grande história? Nós precisamos entrar na grande história para que a gente possa entender qual a necessidade do Evangelho, por que nós precisamos ter uma comunidade centrada no Evangelho e o que é uma vida em comunidade. Nós precisamos entender isso, precisamos entender a criação, a queda, a redenção e a consumação, para que nós venhamos entender que de fato é difícil viver em comunidade, é difícil se relacionar, mas é plenamente possível porque Deus nos criou para isso, partindo dele mesmo essa iniciativa, que Deus é um ser de comunhão, um ser que partilha a sua glória e seu amor com o Filho, com o seu Espírito. E aí nós vamos entender através desta ótica do Deus Criador, o Deus que criou o mundo, entender como nós fomos criados para ser comunidade também. Ninguém é cristão sozinho, ninguém pode viver uma vida cristã à parte, fora do corpo, fora de comunhão e por aí vai, né? Bom, como eu já falei, o livro que nós vamos estudar é este aqui, né? Comunidade Centrada no Evangelho. Na verdade, nós estamos revendo este assunto novamente, porque lá em 2016, 2017, não lembro, a gente já comentou a respeito deste livro. O material é muito bom e vale a pena. Quero convidar você a conferir juntamente conosco. Eu sei que é muito difícil nós nos concentrarmos em casa, mas, meu irmão, eu faço um pedido para você: se concentre, se programe, para que você possa ser edificado nesse período tão difícil que nós estamos atravessando aí, de não poder se reunir e congregar e tudo mais, né? Então a primeira lição, o primeiro ponto aqui do nosso ensino é a vida em comunidade. Criados para a vida em comunidade. Bom, como eu estava falando aqui que a gente precisa entender a grande história, a vida em comunidade é algo que todos nós queremos. Então, a gente tem, os seres humanos, eles são muito diferentes uns dos outros. Em alguns aspectos eles são muito parecidos, mas em outros eles são muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, tem pessoa mais introvertida, outro mais extrovertida, aquele que já externa mais sentimentos, alegrias. Tem pessoas mais sociáveis, outros mais reservados, mas seja o que for, qual seja o perfil que nós nos encaixamos, como esse que eu acabei de citar aqui, algo na nossa alma ele anseia por relacionamentos significativos com outros humanos. E essa questão de relacionamento é tão importante e necessária na nossa vida, que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, verso 17, se não me falha a memória, que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce o irmão, né? Então muitas vezes a gente está ali angustiado,
passando por um momento difícil, e a gente acaba confessando essa dificuldade para uma outra pessoa, e ali, além da amizade, essa amizade acaba se fortalecendo como se fosse um irmão. Eu acredito que a maioria das pessoas, a gente tem uma pessoa na nossa vida pelo qual nós consideramos essa pessoa como irmão, ainda que não tenha um grau de parentesco, não seja irmão de sangue mesmo. Mas por quê? Porque nós somos pessoas, seres sociáveis, seres que precisam de relacionamento. E esse é um anseio da nossa alma, não é uma coisa que nós optamos, eu quero ou não quero. Isso é uma coisa que está latente em nós e nós precisamos das amizades, né? Então nós desejamos conhecer outras pessoas, ser conhecido por essas pessoas, porque é muito bom em momento de dificuldade a gente ter alguém que conhece. Você não está muito bem hoje, você está animado e por aí vai. Então é importante nós termos essas coisas, e essas coisas elas são parte da nossa vida porque nós fomos criados para isso. Nós vamos já entender o porquê, porque isso vem de Deus, e partindo de Deus, ele, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele também tem esse anseio para que ele seja um ser social, que se comunique, que se relacione, né? Ainda que alguns de nós nunca tenham encontrado esse tipo de comunidade, apesar de outros terem sido profundamente feridos por relacionamentos, todos ainda desejamos uma vida profunda, autêntica e verdadeira em comunidade, né? Essa questão de ser ferido em relacionamento, infelizmente tem muitas pessoas que foram muito machucadas em algumas comunidades, igrejas pelas quais passaram, mas eu acredito que existe cura para isso, porque primeiro nós servimos a um Deus de toda graça, um Deus que é um Deus que salva pecadores e que trabalha na vida de pecadores, e nós entendendo de fato a natureza do ser humano, a sua natureza pecaminosa, e como nós também ferimos pessoas e não só olhamos para aquele que nos fere, a gente consegue entender que é possível ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos que glorificam a Deus, e deixar essas dificuldades de lado e termos relacionamentos profundos, autênticos, verdadeiros em comunidade. Por que nós somos assim? Essa é a pergunta. Porque esse anseio, esse desejo é intrínseco em nós? Que o escritor está falando sobre isso. A Bíblia responde essa pergunta ao explicar que fomos criados à imagem de Deus. Então, um ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: Deus nos criou para a vida em comunidade, né? Deus nos criou para isso, por causa de todas essas coisas que eu já falei, né? Então, por que Deus criou o ser humano? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo, né? Será que Deus estava lá num tédio? Será que Deus estava no ócio? Não estou fazendo nada, preciso fazer alguma coisa aqui para ocupar a cabeça? Não, de modo algum. Na eternidade, Deus já se relacionava em amor com o Filho, com o Espírito, e Deus cria o ser humano e partilha disso com as suas criaturas. Ele mostra a sua glória, porque Deus já se relacionava, a Trindade já se relacionava entre si antes da fundação do mundo. Então, ao criar o homem, Deus também faz com que isso aconteça, tanto é que Deus cria o homem e diz que não é bom que o homem viva só. Então, o Filho não foi criado, o Filho de Deus é eterno, e ele já se relacionava com o Pai num relacionamento íntimo de amor e de comunhão profunda, do mais profundo e glorioso amor que a nossa mente não consegue captar, perceber ou imaginar. E os seres humanos são criados também desta forma. Deus, pelo amor, cria, coloca o ser humano no jardim do Éden, e Deus, tanto é que Deus tinha tanto interesse nesse relacionamento que ele vinha visitar Adão no final do dia. E Deus olha e diz que não era bom que o homem estivesse só, e dá ele uma companheira para que então perpetuasse toda a raça humana. Então nós somos criados para uma vida em comunidade, né? Então a Trindade significa, vou passar um slide aí para vocês, a Trindade significa que o próprio Deus, ele está em comunidade, né? Não são três deuses, é um Deus que subsiste em três pessoas, e que essas pessoas se relacionam em amor, em um relacionamento antes da eternidade, e depois que o tempo foi criado e que os seres humanos são criados também, esse relacionamento de amor continua e é partilhado para as suas
criaturas. Então, a Trindade significa que o próprio Deus está em comunidade. Que coisa maravilhosa, né? Porque nós vemos que isso é algo que procede de Deus e nós ansiamos ter essa comunhão, esse relacionamento. Infelizmente, por causa do pecado, os relacionamentos são difíceis, muitas coisas a gente tende a evitar e tudo mais, mas em Cristo Jesus, o restaurador de todas as coisas, nós temos a possibilidade de viver em comunidade de modo que glorifica a Deus. Tanto é que Deus diz, façamos o homem em nossa imagem e a nossa semelhança, conforme está lá em Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Os seres humanos foram feitos para representar a imagem de Deus, para refletir sua semelhança. Essa é a razão pelo qual o desejo por uma vida em comunidade parece tão profundo e primordial, né? Então, se a vida em comunidade ela é tão intensa e é algo que todos nós queremos, e ela é parte da imagem de Deus, então o que torna tão difícil isso de ser alcançado por nós? O que nos impede de concretizar o tipo de relacionamento humano significativo que Deus nos chamou? E aí é que a gente precisa entender a grande história, conforme eu já falei, que criação, queda, redenção e consumação. Então nós vamos aqui para o segundo ponto, logo após a criação, que é a queda, o rompimento da vida em comunidade, né? Se você refletir um pouco, quando nós ouvimos a palavra pecado, tendemos a pensar em um mau comportamento, de fato é mesmo, mas o pecado é bem mais profundo do que as ações externas. A Bíblia se refere ao pecado muitas vezes como incredulidade. Então, o que essa frase, essa fala vem nos ensinar? Essa fala vem nos ensinar que o pecado é uma incredulidade, porque quando nós pecamos, nós não cremos nas promessas de Deus. Da seguinte forma, nós não cremos que Deus é suficiente para nós e que aquele pecado, aquela coisa, aquela disposição e ação pecaminosa, ela é mais importante e mais satisfatória do que Deus. Um exemplo disso é quando o homem e a mulher estão ali no jardim e é dito para eles, olha, por que você não come do fruto dessa árvore? Não, Deus disse que no dia que nós comermos nós vamos morrer. Não, você não vai morrer. Então eles acreditaram nesta palavra, foram incrédulos em relação à voz de Deus e acabaram dando ouvidos a isso. Então, quando nós ouvimos a palavra pecado, tendemos a pensar em um mau comportamento, mas o pecado é bem mais profundo do que ações externas. A Bíblia se refere ao pecado muitas vezes como incredulidade, só repetindo aí para a gente poder entender. Então, se você refletir por um momento a respeito da natureza dos relacionamentos, rapidamente identificará outra tendência presente, o que é algo mais obscuro e sinistro do que o desejo concedido por Deus de integrar a comunidade. Trata-se da tendência de usar as pessoas para satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. São pecados que não são assim grosseiros à vista, vamos dizer, né? Por quê? Porque o pecado está numa raiz tão profunda que muitas vezes a gente, pela disposição pecaminosa que temos, nós partimos desta premissa e por isso os relacionamentos são quebrados. Só Deus pode entrar no coração humano, limpar essa mancha de pecado e alinhar as nossas motivações. A gente precisa entender isso, né? Porque muitas vezes a gente fala do pecado, mas esquece, por outro lado, da tão maravilhosa graça que nos capacita e que vai direto na raiz do problema, né? Então, o pecado ele foi destronado, mas ele não foi removido. Essa é uma frase, eu acho que de John Newton, se eu não me engano, né? Por quê? Porque ele está ali ainda presente. Ele nos seduz, então ele não reina mais, Cristo reina no nosso coração, mas ele não foi totalmente removido, porque isso Deus fará na consumação de todas as coisas. Então o pecado, por causa disso, ele ainda nos seduz. Então nós temos que tomar muito cuidado e analisar pela palavra de Deus e enxergar essas tendências pecaminosas que atrapalham e complicam, vamos dizer assim, a nossa vida em comunidade, porque o pecado faz com que os relacionamentos não sejam como ele era para ser, puro, sem segundas intenções ou pecados por trás de pecados, né? Então a gente tem que entender isso, entender a natureza do pecado e entender também a vida através da graça, a graça que o Evangelho nos conduz em triunfo sobre todas essas coisas.
E a gente não pode pensar que isso é uma coisa que vai acontecer uma vez, nós vamos ganhar essa batalha e nunca mais vai acontecer. Não, isso é uma luta diária, uma luta sempre e que acontece na vida do cristão, pelo qual nós temos que lutar e mortificar e viver no Espírito para que a gente possa experimentar um fluir maior da graça de Deus, anelando para que este pecado seja removido na consumação de todas as coisas e nós estejamos livres da presença do pecado, né? Algo maravilhoso para a gente poder meditar, né? Bom, vamos lá. Então a queda ela é a causa dos relacionamentos rompidos, né? Por que filhos brigam com os pais, pais brigam com os filhos? Em algumas comunidades os relacionamentos não dão certo, porque muitas vezes falta entender a natureza pecaminosa. E quando nós entendemos a natureza pecaminosa e entendemos a graça que nos ajuda a vencer, nós temos de Deus a capacidade para poder vencer, né? E uma coisa que é dito aqui é o seguinte: o efeito do pecado não se restringe ao fato de não crermos, mas inclui o fato de que sem Cristo somos incapazes de crer. E aí que mais uma vez nós precisamos olhar para o Evangelho, especificamente em João capítulo 15, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, né? Então o efeito do pecado não se restringe ao fato de não crermos, guarde bem isso, mas inclui o fato de que sem Cristo somos incapazes de crer, né? Ser cristão, ser discípulo de Jesus não é levar uma vida à parte do Senhor, né? É uma vida de aprendizado, é uma vida onde nós todos os dias precisamos relembrar os seus ensinamentos, porque o pecado ele é tão cruel e maligno que ele nos promete mentiras, ele não nos promete coisas verdadeiras, e só a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho é que pode solidificar a nossa mente para que nós não caiamos no engano do pecado, né? Então, a queda é um grande impedimento e um grande rompimento na vida em comunidade, mas a graça de Deus, ela é a restauradora de todas as coisas, que pode assim nos ajudar para que a vida em comunidade seja uma vida alegre e transbordar do Evangelho. Bom, vamos lá. Vamos partir para um outro slide aqui, que o ponto é o seguinte: nós somos redimidos. Já expliquei isso aqui em outras ocasiões a respeito da redenção. A redenção, ela é a compra, o resgate, né? Então, para a gente traduzir aqui em palavras mais simples ainda, nós somos comprados, resgatados por Deus da escravidão, do pecado, para uma vida em comunidade, né? Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz lá para a igreja de Éfeso que agora, em Cristo Jesus, aqueles que estavam longe vieram para perto pelo sangue de Cristo. Então, por causa do sacrifício de Cristo, aqueles que estão longe, afastados de Deus, considerados como inimigos, agora eles podem pertencer ao seu Senhor. Então, redimidos para a vida em comunidade, nesse ponto, que as boas notícias do Evangelho nos encontram. A palavra Evangelho significa literalmente boas novas, uma mensagem, uma proclamação, um anúncio. Um dos paradoxos dessa mensagem é que, antes de poder ser boas novas, ela deve ser introduzida por más notícias. Somos pessoas pecadoras e falidas. Não que o Evangelho ele seja uma má notícia, mas a boa notícia ela é introduzida pela má notícia. Então, o pregador do Evangelho, ao anunciar o Evangelho, ele vai introduzir a má notícia. Somos pecadores, somos pessoas totalmente miseráveis, falidas, carentes da glória, da graça de Deus. Sendo assim, vem então a boa notícia. A má notícia conduz o ser humano ao desespero, ele vai ter um senso ali de condenação, se ele não se converter, ele estará perdido. Mas a boa notícia ou um paradoxo, né? O paradoxo é aquilo que é ou parece ser contrário. O grande paradoxo dessa mensagem é que a mensagem das boas novas ela é introduzida pela má notícia, e a boa notícia diz que Deus ele salva pecadores por tão grande graça, a graça maravilhosa que salva os mais indignos
e vis pecadores, né? Então é nesse ponto que as boas notícias do Evangelho nos encontram, né? Por quê? Porque o ser humano está no estado de rebeldia contra Deus. Como eu falei, o homem ele é colocado como alguém bonzinho, né? Nós temos nossa época, nosso século, ele, por mais que você ouça falar da política, da corrupção e tal e tudo mais, é muito apregoado a respeito da bondade do ser humano. Existe bondade? Sim, existe traços de bondade. Mas essas bondades, elas estão manchadas pelo pecado. A mesma coisa que eu ofereça para Deus o meu melhor, ou ofereça para alguém o meu melhor, um pudim, um bolo, um maior presente, o mais caro, um ouro, mas de mãos sujas, né? Então eu preciso oferecer isso com as minhas mãos purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, embora todas as nossas obras sejam consideradas diante de Deus um nada, tudo que eu faço em pecado eu faço com as mãos sujas e eu estou em condenação. Então Cristo nos limpa, nos purifica de todo pecado, nos limpa pela sua palavra, e então nós podemos oferecer a Ele aquilo que Ele mesmo nos dá. Por isso, nós agora somos remidos, somos comprados para viver para a sua glória, né? Nós não podemos nos libertar a nós mesmos, nós não podemos fazer nada a respeito de nós. Eu quero ler aqui em Efésios 2, como eu já citei, mas eu quero ler os versos 1 a 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Esse é o texto de Efésios, capítulo 2, os versos 1 até o 3, né? Então a gente tem o pecado que dificulta as nossas relações, e agora nós temos a redenção, essa compra feita pelo Senhor Jesus Cristo, nos colocando em uma comunidade e agora nos dando relacionamentos saudáveis, né? Bom, mas Jesus nos redime do quê? Do pecado e todos os seus efeitos. Jesus nos redime para quê? Para a vida que reflete a Deus e a bondade dele em relação ao mundo. Ou seja, uma das principais coisas realizadas por Jesus quando ele nos redime é restaurar a nossa capacidade de integrar a comunidade, né? Bom, mas aí fica uma pergunta para nós, que é o seguinte: mas espere, se Jesus nos redime para a vida em comunidade, por que essa vida em comunidade continua sendo algo tão difícil? Por que os relacionamentos ainda estão cheios de falhas, mesmo entre os cristãos? Essa é a tensão na qual vivemos. Mesmo que Jesus já tenha nos libertado da penalidade, do poder do pecado, ele ainda não eliminou o pecado do mundo. Por causa da contínua presença do pecado, somos propensos à incredulidade, né? Então, os relacionamentos são difíceis porque os seres humanos são pessoas muito complicadas, né? E nós não estamos inseridos em uma comunidade para que pessoas nos agradem. Muito pelo contrário, se olhamos o que Cristo fez, a Bíblia diz que ele não agradou a si mesmo. Então a gente tem uma compreensão de que amar é estar rodeado de pessoas que nos amam e vai ser tudo mil maravilhas, vai ser tudo muito bom. Não, muito pelo contrário. Igreja, comunidade é lugar de gente que dá trabalho, é lugar de gente difícil, é lugar de gente que a gente olha e fala: olha, meu irmão, a vida não é assim, é desse jeito, você tem que tomar esse caminho. Dele escuta, olha, fala: beleza, tudo bem, tudo ótimo, daqui a pouco ele está fazendo tudo aquilo de novo e tal. Mas a vida em comunidade é uma vida desta forma, porque nem todo mundo um é igual ao outro, e nós não estamos em uma comunidade apenas para ser servidos. Nós estamos para servir, e também amar implica amar pessoas difíceis e pessoas diferentes de nós. Então nós nos esquecemos com facilidade das boas notícias do Evangelho e incorremos em mentiras e na adoração de nós mesmos. Por isso a Bíblia nos encoraja não apenas a receber o Evangelho, mas a estar firmes. O apóstolo Paulo falou isso em algumas ocasiões para as igrejas às quais ele pregou e dirigiu cartas, que era para aquelas pessoas permanecerem no Evangelho, né? Se você olhar em Filipenses capítulo 4,
você vai ver Paulo se alegrando com os filipenses, falando que os filipenses, ele tinha saudade dos filipenses, que eles eram alegria e coroa, e que eles permanecessem assim, firmes no Senhor. Mas é como se, quando Paulo está dizendo isso, ele abrisse um parênteses: olha, tem uma situação aí entre vocês, eu vou fazer uma recomendação que vocês resolvam esse problema. Digam para duas pessoas, Evódia e Sintique, que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha só, então Paulo teve cooperadores, pessoas que estavam com ele ali a todo tempo, fiéis no serviço, fiéis no trabalho, mas que tinham dificuldades de relacionamento, de relacionar-se entre si. Alguma diferença havia entre essas pessoas. Mas em Cristo, no Evangelho, isso era possível. Perdão, reconciliação, afinal de contas Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Então, participar de uma construção de uma comunidade sadia, guarde isso, não vai existir uma igreja perfeita, né? Não vai existir uma igreja perfeita nos moldes nossos, onde a gente olha e fala, olha, tinha que ser assim, tinha que ser daquele jeito, as coisas tinham que não pode ser assim. Não, isso não vai existir jamais, né? O que vai existir é uma igreja perfeita aos olhos de Deus, apesar de todas as suas falhas, suas fraquezas, suas dificuldades, né? Mas para participar de uma construção de uma comunidade sadia e usufruí-la, exigirá que creiamos no Evangelho. Primeiro, que Ele nos perdoou e que Ele dá perdão a todos os nossos irmãos, e que nós teremos diferenças, mas que essas diferenças serão superadas pelo Evangelho. E que creiamos também que os atos realizados por Jesus em nosso favor têm poder e relevância para a forma que nos relacionamos com Deus e com as pessoas. E uma delas é servir a comunidade, servir as pessoas, que é algo assim que não dá muito status, mas que quando o cristão ele age dessa forma, ele está no estado de bem-aventurança. E aí nós temos um outro ponto aqui, que é o quê? Transformados na comunidade. E aí é o ponto que eu falei a respeito do amor, que nós não vamos amar pessoas que nos amam e que tudo vai ser muito fácil, porque amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar quem nos prejudica, amar quem bate de frente conosco e até nos fere, nos machuca, realmente é muito difícil. Mas a do perdão é porque isso é plenamente possível, né? Se cremos que Jesus falou a verdade, Ele é a verdade, tudo que Ele falou é possível acontecer. Então, o ponto aqui, transformados na comunidade, nós temos aqui algumas perguntas para que a gente possa refletir. Você já reparou quão paciente você é desde que ninguém o irrite? Ou quão amoroso você é conquanto esteja cercado de pessoas fáceis de amar? Ou quão humilde você é desde que seja respeitado e admirado por outras pessoas? Todos somos santos quando estamos sozinhos. É lógico que o ponto que ele está dizendo aqui, muitas vezes a santidade pode se perder também quando a pessoa está sozinha, né? Quando a pessoa está sozinha em um local, por exemplo, que tem dinheiro, a pessoa pode ser tentada a pegar um dinheiro, a acessar sites indevidos e tudo mais. Mas o ponto que ele está dizendo é aqui. É o seguinte: bom, se ninguém me prejudica, as pessoas me amam, eu estou sozinho, não está acontecendo nada, ninguém me irrita e eu não tenho que demonstrar humildade, então é muito fácil ser sozinho, santo dessa forma, né? Ser santo sozinho. É na comunidade que as nossas fraquezas, nossas falhas e nossos pecados reais são expostos. Esses dias eu até comentei com um irmão que eu achava muito bonita a honestidade com que ele tratava as suas próprias falhas. Ó, irmão, eu tenho um defeito, eu sou assim, assim e assim. E eu fiquei olhando e falei, puxa vida, meu. E eu até falei para ele, falei, nossa, eu acho muito legal a honestidade com que você trata a respeito de você mesmo, né? Se ele estiver assistindo, ele vai saber de quem é que eu estou falando, né? Mas eu achei muito legal, isso para mim foi um aprendizado, que eu falei, poxa vida, a gente não precisa se esconder, a gente precisa realmente mostrar. Porque quando nós mostramos quem nós somos e conversamos isso com o nosso irmão, é o momento que nós podemos nos
corrigir em relação a essas coisas, porque Deus vai se utilizar de seu próprio corpo, da sua própria igreja, de pessoas, para que a gente venha a ser transformado, né? Ninguém pode ser transformado sozinho. Se eu ficar sozinho no mundo, que transformação e que aprendizado eu vou ter? Nenhum, né? Então, só repetindo aqui o ponto, é na comunidade que as nossas fraquezas, as nossas falhas e os nossos pecados reais, eles são expostos. E eles não são expostos para nos envergonhar. Esse é um ponto que a gente precisa se atentar. Eles são expostos para que possam ser corrigidos. E quando são corrigidos da maneira bíblica, de uma maneira que glorifica a Deus, não existe nada mais glorioso. Isso é muito bom. Tanto é que, se você olhar no Salmo 51, o pastor Rafael até pregou esses dias aí, palavra muito boa, quando Davi está arrependido do seu pecado, ele tem agora um posicionamento diferente. Então arrependimento é isso, é uma posição diferente, porque se só Davi chorasse, ia ser um remorso, ele poderia voltar a cometer os mesmos delitos. Mas Davi agora ele está arrependido, quebrantado por Deus, né? Ele está sentindo o peso da ausência do Espírito Santo de Deus na sua vida e tudo mais. Mas chega um ponto que Davi diz assim, então eu ensinarei aos transgressores o teu caminho, né? E na comunidade a gente tem essa oportunidade. A gente tem essa oportunidade de que quando as nossas falhas são expostas, nós podemos ser ensinados por outras pessoas, por experiência de vida, por falar do Evangelho, por falar da palavra. E também, através das nossas falhas, nós podemos enxergar pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, como nós podemos nos corrigir e também comunicar às pessoas em amor, pela graça do Evangelho, para que ela não entre por determinados caminhos, porque afinal de contas isso não glorificará a Deus e o levará a sentir um grande vazio e sem nenhum preenchimento que venha do Senhor para a sua vida, né? Então, por isso que a comunidade ela é essencial. O outro slide que vai ser passado para vocês aí. A comunidade é essencial, não opcional. Vou ler de novo. Por isso é que a comunidade é essencial. Ela não é opcional para a nossa transformação. Não podemos nos transformar nas pessoas que Deus deseja que sejamos se estivermos fora da comunidade, né? Então a gente precisa estar inserido numa comunidade, é muito importante a questão de nós cultuarmos, de acabar o culto, ter um momento ali com os nossos irmãos, para poder conversar, para poder falar do Evangelho, para perguntar se está tudo bem, para que esse vínculo seja fortalecido e que esse vínculo não fique apenas no final do culto, onde a gente se cumprimenta, está tudo muito bem e tal, não, mas um vínculo de um relacionamento mais estreito, porque assim é que nós podemos crescer. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, algo que eu acho fantástico, Paulo nas suas cartas ele vai citando a vida de pessoas que foram importantes para a vida dele, pessoas que foram cooperadoras, pessoas que o alegraram nas suas prisões, pessoas que expuseram a sua vida, ele usa bem essa expressão, expuseram a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo, fiéis companheiros do Evangelho, animadoras, consoladoras, parceiras de tribulações, de lutas e de angústias. Embora o apóstolo Paulo, em muitos momentos, ele se sentisse muito sozinho, mas eram momentos que ele sabia que a graça de Deus o estava alcançando e Deus sempre preparava alguém para que estivesse ali confortando o coração do apóstolo Paulo. Para a gente, caminhando aqui para a última parte, no outro slide aqui que vai ser mostrado para vocês, está a seguinte colocação. Pondere algumas declarações que mencionam uns aos outros na Bíblia. A Bíblia fala bastante a respeito disso, uns aos outros, né? É algo muito comum no Novo Testamento, mas eu separei aqui alguns versos que vale a pena a gente olhar com bastante carinho, com bastante atenção. Um é de Romanos capítulo 12, verso 10, que diz assim: amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Isso aqui o apóstolo Paulo está falando de um serviço altruísta, né? Quando a gente vê o bem do próximo em primeiro lugar, um bem abnegado, um bem não interesseiro, e é muito bom quando a gente esquece do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, esvazia o nosso eu e parte em serviço do nosso irmão. Muito felizes são aqueles que experimentam essa dádiva
de servir ao Senhor desta forma. Segundo aos Coríntios 13 e o verso 11, que foi o texto que eu li aqui, eu vou lendo uma versão um pouco diferente, que é uma versão traduzida do inglês, que diz assim: consolem uns aos outros, estejam de acordo uns com os outros, vivam em paz. Então a paz dentro da comunidade ela é muito importante. Deus é o Deus de paz, Deus é um Deus que quer que a sua igreja viva em paz, e Ele é o príncipe da paz, e quando a paz, as guerras causadas pelo pecado, elas são cessadas, e Cristo vem com muita graça sobre a vida da sua igreja. Não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor, Gálatas capítulo 5, verso 13, e sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Isso aqui é muito importante a gente notar, no texto de Efésios. Efésios é muito legal, Efésios, porque Efésios ela trata de uma doutrina muito prática, né? Se você olhar Efésios 1 a 3, você vai ver um grande discorrer da doutrina, do Evangelho, do plano de Deus, de mostrar o Evangelho através dos séculos. Mas quando chega no capítulo 4, logo após o apóstolo Paulo falar dos ministérios, dos pastores, dos evangelistas e tudo mais, ele vai começar a tratar daquilo que é muito comum acontecer no dia a dia. Gritarias, que ele pede para que seja tirado no meio do povo de Deus, amargura, blasfêmias, palavras indecentes, brincadeiras indecentes, né? São coisas do dia a dia, né? Que faz parte da vida de uma comunidade, não só quando a comunidade se reúne, mas quando essa comunidade está, digamos assim, dispersa, porque cada um está nos seus afazeres, no trabalho, na casa, na vida comum do lar. Então, o apóstolo Paulo fala isso: sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros. A gente só pode entender a natureza do perdão, de liberar o perdão para alguém, quando a gente entender o quão grande era o nosso pecado e como Deus amorosamente nos perdoou. Isso é uma coisa que nós precisamos nos atentar para isso com muito carinho e com arrependimento no nosso coração, para que isso, se a gente tem essas dificuldades, para que o Evangelho, o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós pela sua graça e a gente então entenda que é da vontade do Senhor que nós venhamos agir assim. Bom, para a gente partir aqui para o último slide, tem 2 pontos aqui que eu quero destacar. É o seguinte: não é evidente que nenhum de nós pode fazer essas coisas com perfeição? É lógico que não, né? Esses mandamentos não nos foram dados apenas para que saibamos o que deveríamos fazer. Eles foram concedidos também para que possamos tentar aplicá-los e, mesmo falhando, cresçamos em nossa experiência com a graça de Deus. Bom, nós já falamos aqui em outras ocasiões, e às vezes é uma pergunta muito frequente, que é: como crescer na graça de Deus? Como crescer? O sinal de crescimento é justamente quando nós sentimos que nós não estamos crescendo, não estamos tendo progresso algum. Quando o nosso senso de pecado aumenta cada vez mais, a gente se sente muito miserável, e é aí que a graça de Deus começa a trabalhar em nós, né? Então, esses mandamentos, eles nos são dados para que nós possamos tentar aplicá-los. Pela graça de Deus, mesmo falhando, nós cresçamos em experiência com a graça de Deus. E para encerrar, eu quero deixar aqui uma frase do Kevin Van Gooser, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele, em seu livro Encenando o Drama da Doutrina, quando ele está falando da relação da doutrina bíblica com a igreja, né, que ele coloca a igreja como se a doutrina como se estivesse num grande teatro onde ela está estrelando, figurando e tudo mais, né? E o Kevin, ele diz assim: todos temos razões para não acreditar nas igrejas locais, porque sempre são formadas por gente menos do que perfeita, muitas das quais talvez tenham nos ofendido, né? E essa é uma frase assim muito pertinente ao assunto que nós estamos falando, e uma frase muito assertiva no que ele fala, porque ele está falando que as igrejas locais, elas vão ter falhas, as pessoas não serão perfeitas, mas aos olhos de Deus a igreja é perfeita. Aos olhos de Deus a igreja é algo muito preciosa. Cristo não derramou o seu sangue para que a sua igreja não valesse alguma coisa. A igreja é muito preciosa. A igreja é lugar de pecadores,
de pessoas que estão ali buscando o Evangelho, e ele fala que muitas dessas pessoas talvez tenham nos ofendido, mas pela graça de Deus nós podemos experimentar perdão e todas as dificuldades de uma vida em comunidade, assim como uma vida em família, elas podem ser superadas pela graça de Deus e assim o nome do Senhor ser glorificado. Bom, por hoje é só. Espero que isso tenha servido de bênção para você, de edificação. E até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos falar aqui sobre a comunidade centrada no Evangelho, como o Evangelho ele age na vida de uma igreja, para transformar essa igreja e usar como instrumento nas mãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.